Ligações químicas e geometria molecular são assuntos de embasamento que você não tem que saber tão a fundo assim no item, até porque não cai tanto. Então essa vai ser uma aula bem rápida e passando assim só o que você precisa saber do básico desses assuntos, né? Posso até fazer um aprofundamento sobre eles se houver necessidade. E eu também teria que estudar um pouco mais sobre isso, porque eu nem sei se tem muito o que aprofundar sobre esses assuntos, mas enfim. Devem ter várias outras geometrias moleculares, além das que eu vou apresentar aqui. Eu vou apresentar uma, duas, três, quatro, tô contando de cabeça aqui, né? Umas sete ou nove geometrias moleculares, mas chega de enrolação, vamos nessa. Bom, a primeira, ligação química, e percebe, ligação química, necessariamente ela ocorre entre átomos, então ela é intermolecular, não, intramolecular. Intramolecular. Por quê? Porque se fosse intermolecular, né, se fosse entre átomos, entre moléculas, ela não seria ligações, elas seriam interações, tá? Então, quando eu falo de ligações químicas, é necessariamente entre átomos. Beleza? Primeiro aqui é quando você tem um ametal ligado a um metal. Ora, quando você tem um metal ligado com um metal, o que caracteriza um ametal? O ametal, ele quer receber elétrons, então ele quer receber e o metal, ele quer sempre doar elétrons, sempre doar. Você nunca vai ver um metal positivo, negativo. Nunca vai ver um metal negativo, isso não existe. Metal negativo não existe. E o que vai acontecer? Ora, o ametal, ele vai virar um ânion e o metal vai virar um cátion. Ele vai ficar na sua forma positiva. Dá um exemplo do NaCl, famoso assim, cloreto de sódio, sal de cozinha, ele vai se caracterizar por Na+, e Cl-. Por quê? Porque o sódio ele vai ter um elétron na sua camada de valência, no seu último... Deixa eu desenhar de outra cor aqui para ficar mais fácil de entender. Ele vai ter um elétron na sua camada de valência, e para completar a regra do octeto, ele vai querer se livrar desse elétron, enquanto o cloro, ele tem 7. 7, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para completar 8, ele quer ganhar mais 1. E para o sódio completar 7, ou para completar a sua última camada, seu último subnível, ele quer perder 1. Então o que vai acontecer? Bom, ele quer perder, esse cara quer perder, esse cara quer ganhar. Vai acontecer o inevitável, vai unir o útil ao agradável, eles vão compartilhar, vai ocorrer uma doação de elétrons. E essa é uma ligação química muito forte, que vai explicar boa parte das características dos compostos iônicos, né? Essa ligação iônica. Eu falei o nome dessa ligação aqui? Não falei ligação iônica, então. Ligação iônica. Isso parecendo um M, desculpa. Iônica. Olha só. Essa ligação vai explicar algumas características dos compostos iônicos, que eles são de alto ponto de fusão e ebulição. Alto. Caraca, eu tô disléxico. Alto, PF, ponto de fusão e ponto de ebulição. Quebradiços. São sólidos em temperatura ambiente. Sólidos em temperatura ambiente, né, nas condições normais de temperatura e pressão e muito mais. Então, se você tiver que explicar alguma característica de compostos iônicos, você já tem aqui uma resposta, que é pela ligação iônica, que causa esse tipo de... que é uma ligação muito forte e tem como consequência essas características aqui. Bom, próximo. A gente tem ligação entre ametal e ametal, ou ligação covalente. Ligação covalente. Bom, o que acontece? Um ametal, ele quer receber elétrons. E esse aqui também quer receber elétrons. O que vai acontecer? Bom, os dois querem receber, então não vai ocorrer uma doação de elétrons como antes.
Então, o que vai acontecer? Você tem aqui um elemento genérico, um átomo de um elemento genérico X, um outro átomo de elemento genérico... Vou pegar outro elemento aqui para ficar mais didático, Y. O que vai acontecer? O X, vamos supor que ele tenha 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3. Esse aqui também tem 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3. Também tem 7 elétrons. O que vai acontecer? O átomo X ele vai pegar emprestado esse elétron, e o Y vai pegar emprestado esse elétron. Então eles vão estar compartilhando um par de elétrons. Então esse elétron aqui, presta muita atenção, não é que esse elétron é do Y e esse aqui é do X. Não, os dois elétrons são ao mesmo tempo do X e do Y, tá? Então eles estão compartilhando, tá vendo? Um compartilhamento aqui de elétrons. Então pertencem aos dois ao mesmo tempo. E ter essa ideia de que esses elétrons ficam zanzando, cara. O elétron vai ficar zanzando, tipo, zum, 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 os dois, pra um lado e pro outro. Se eles tiverem eletronegatividade igual, tipo, parecida pelo menos, o elétron vai ficar zanzando. Você pode ter dois elementos iguais, sei lá, tipo carbono com carbono, fazendo isso. O carbono realiza 4 ligações, mas você entendeu o que eu quis dizer. Vai ficar zanzando pra lá e pra cá, e esse zanzamento vai ser responsável por criar a ligação de polo induzida, ou de polo momentânea, tá? Na interação intermolecular. Então esse aqui é responsável por algumas características dos compostos covalentes, que eles são... É uma ligação meio fraca, né? Então eles vão ser baixo PF e PE. Aliás, eu nem dei um exemplo, né? Você pode P aqui o Cl2, que é um gás em temperatura ambiente, gás em temperatura ambiente. E que acontece o quê? O cloro tem 7. Ele é exatamente isso aqui que eu dei, só que ao invés de ser XY, é XX. O Cl2. Há um compartilhamento de elétrons, certo? São baixa multiplicação, são gás, são péssimos condutores de eletricidade. Péssimos condutores elétricos. Enquanto os compostos iônicos, eles só são bons condutores em água, ou quando eles são dissolvidos, né? Deixa eu ver aqui. Só conduzem em dissolvidos. Por quê? O que caracteriza um bom condutor? Ele tem vários elétrons livres. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa aula. Ele tem vários elétrons ou cargas livres que podem se movimentar para gerar corrente elétrica. Então, aqui você tem evidentemente 0 elétrons livres. Não tem nenhuma carga livre. 0, 0, 0. Aqui em cima pode ter quando você tem Na e Cl- se dissolvendo na água, certo? Você joga em H2O mais NaCl. Isso vai resultar em quê? Elétrons livres. O que vai causar uma boa corrente se você colocar uma diferença de potencial e um resistor para que as cargas se movimentem, ok? Próximo, entre metal. Metal e metal. Metal. Ora, bolas. O metal ele quer sempre doar elétrons, né? Doar elétrons. E o outro metal também quer doar elétrons. Sempre. Então, como é que vai acontecer uma ligação? Porque eu até entendo quando os dois querem receber, mas quando os dois querem jogar fora, não... O que vai acontecer, né? Vai acontecer isso aqui. Vou pegar o ouro, por exemplo. Áureo, ou Raul, da tabela periódica. Com NOx mais 1 ou mais 3, tá? Já vai decorando os NOx do pessoal aí, porque é importante. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Como eu disse, nunca vai ter metal negativo. O ouro é um exemplo. Você não vai ter ouro menos 2. Não existe. Nunca vai existir, nunca existiu, nunca existirá. Agora, vamos lá. Como é que vai acontecer? Vai ficar isso aqui. Vou pegar o ouro como exemplo, a U e a U. É isso que vai acontecer. E você vai falar, ué, cadê os elétrons do ouro? Deixa eu só fazer mais átomos, porque para essa ligação metálica, mais átomos aqui vai ajudar na representação. A U. Tá. O que vai acontecer? Vai ter muitos elétrons livres zanzando por aí. Porque ninguém quer, eles vão ficar soltos. Voando. Vai se formar o que a gente chama de mar de elétrons. Mar de elétrons. Tá? Os elétrons vão ficar zanzando por aí, porque ninguém quer eles de modo desordenado.
tá? Desordenado, porque se fosse de modo ordenado seria corrente elétrica. Mar de elétrons e desordenado. Bacana? Isso explica algumas coisas dos metais. Por exemplo, o motivo porque eles são bons condutores, né? Então tá aqui, ó. Bons condutores elétricos e térmicos. Ductibilidade. Vixe, como é que escreve isso agora? Fodeu. Acho que é assim, ó. Ductibilidade. Né, você faz cabo de cobre, cabo de ouro. Cabo de ouro é mais raro porque o ouro é muito caro. Mas dá pra fazer cabo, viga, etc. Que mais? Alto ponto de fusão e ebulição. Alto. PE. PF. E por aí vai, as características do metal que as pessoas conhecem, né? São duros. Não, desculpa, são maleáveis. Maleáveis. Né? É mais fácil você pegar um filete de ouro e dobrado que pegar um cristal de sal e quebrar, entendeu? Eles são mais quebradiços, os compostos iônicos, do que os metais. Ok. De ligação química, é isso. E isso aqui, lembrando, gente, é entre átomos, tá? São dois átomos aqui se ligando. Você pode ter entre moléculas, que são literalmente moléculas aqui. Isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra, eles estão fazendo, sei lá, uma ligação aqui. Isso é outra coisa. Eu vou deixar pra outra aula porque acho que essa aqui vai ficar muito grande. Não dá pra falar desses três assuntos muito rapidamente. A aula já tá com 11 minutos. Eu vou correr um pouco sobre geometria molecular aqui. Vamos lá. Geometria molecular. Correr porque o tempo é pouco. Vamos lá. Dependendo, vamos lá, do número de moléculas que você tem, a sua geometria vai estar narrowed, vai estar descartada duas possibilidades no máximo, tá? Primeiro caso, quando você tem uma molécula tipo AX, dois átomos iguais ou diferentes, doesn't matter, não importa. Vai ser sempre o que? Linear. Linear. Por quê? Porque elétron, positivo, negativo com negativo repele, positivo com positivo repele também. Se você tem uma ligação entre átomos, elas são ligações que vão se repelir, porque elas são feitas por elétrons. Então, olha só. Se você tem aqui, sei lá, NaCl. Cara, eles querem ficar mais longe um do outro. E essa configuração aqui de 180 graus vai fornecer a maior distância. Beleza? Maior distância. Próximo. Então vai ser sempre linear. Não tem nem que estressar aqui. AX2. AX2. Ela vai ter duas possibilidades. Ou ela vai ser linear, igual a de cima. Linear ou angular. Linear. Exemplos de linear. CO2. CO2. Por que ela é linear? Ora, porque não tem absolutamente nada fazendo... mexendo nas ligações, ou seja, não tem nenhum par de elétrons que está empurrando para um lado ou para o outro. Tipo, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, os 4 estão sendo utilizados nessas ligações aqui. Então, o que acontece? Quando não tem nada, nenhum par de elétrons livres, as ligações vão querer ficar o mais distantes possíveis. E como eu disse, 180 graus promove essa distância máxima. Agora, se você tem água, por exemplo, H2O. Quantos elétrons na camada de valência o oxigênio tem? O oxigênio tem 6. 2 estão aqui, dois elétrons estão sendo usados aqui para compartilhar com o hidrogênio, então tem 4 aqui em cima. 4 elétrons. O que isso acontece? Isso faz com que a água não faça isso aqui, ó. Porque vai ter 4 elétrons aqui e esses elétrons vão puxar para baixo essas ligações, fazendo com que forme um ângulo aqui de aproximadamente 107 graus e 28 minutos. 107 graus e 28 minutos. Não precisa saber esse valor, creio eu que não. Mas, enfim, tá aí se tu quiser decorar. Então é isso. Ou é linear ou ela é angular justamente porque ela faz um ângulo. Bem intuitivo, né? Vamos pro número 3. AX3 também vai ter duas possibilidades. Daqui pra frente só vai ter uma possibilidade, tá? Pro AX4, AX5, enfim. Então pode ter ela ser piramidal. Piramidal.
Ou trigonal planar. Trig planar. Piramidal. Tudo assim, gente. Essas possibilidades aqui vai dependendo do número de elétrons da camada de valência. Ah, como é que eu sei quanto, se aproveitando aqui a aula do lado, a parte do lado. Como eu vou saber se é um metal ou um ametal? Como é que eu vou saber quantos elétrons na camada de valência tem? Tabela periódica. Ah, mas se na prova não tiver tabela periódica, aí vai ser um elemento que você tem que saber. Ah, e quais são os elementos que eu tenho que saber? Cara, vai ficar muito óbvio, porque nas questões eu vou repetir muito. Sódio vai repetir muito, magnésio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo. Esses vão se repetir muito, então vai ser interessante você saber. Que a prova talvez não dê cálcio também. Enfim, são vários. Mas que são bem tranquilinhos, porque você vai ter que decorar pelas famílias também, né? Ou ele pode falar, sabendo que elemento pertence à família 2A. Aí você fica tipo, putz, ele é um metal ou um metal? Cara, ele é um metal alcalino terroso, tá? Ele é um metal alcalino terroso. Quantos elétrons na camada de valência ele tem? Ele tem 2. Opa, quer dizer que ele quer perder 2 elétrons. Pronto, você nem sabe exatamente onde o elemento tá na tabela periódica, mas só dele falar que tá na família 2A, você já tirou um monte de informação. Então aqui, voltando pra aula. A X3, piramidal. Ela tem par de elétrons livres? Tem. Tem elétron sobrando. Parece um E, mas um E com acento, deixa assim. Tem elétron sobrando. Como é que vai ficar isso aqui? A no meio. X. Vamos dar um exemplo real. O CH4. CH4. Pera, eu tô fazendo o X4? Não, é X3 animal. Tô botando a carroça na frente dos bois. Vou botar aqui a X3. A. X. X. Eu já vou explicar por que eu tô desenhando essas ligações aqui de jeito diferente. O que tá acontecendo? Quando eu tenho um tracinho mais grosso assim, e um tracinho riscado, quer dizer que o tracinho mais grosso é como se a ligação estivesse entrando no quadro e a outra estivesse meio que saindo do quadro. E essa aqui estivesse aqui, a normal. Você tem um par de elétrons aqui. Então, ela fica como se fosse um tripé de câmera. Uma pirâmide, né? Que é piramidal por um motivo, não é? Como se fosse uma pirâmide e com um par de elétrons em cima, tá? Porque o par de elétrons puxa todo mundo pra baixo pra se repelir pra configurar a maior distância possível, lembra? Negativo repete, então eles querem ficar mais longe possível. Próximo, trigonal planar. Não tem elétron sobrando. Quando não tem elétron sobrando, vai ficar bonitinho aqui, ó. A, X, X, X. Plano, literalmente plano. Isso aqui é um plano 3D, porque, como você pode ver, as ligações têm uma mais escura e umas tracejadas, quer dizer que é 3D. Essa aqui não. Isso aqui é bonitinho, do jeito que tá. Ela fica. Próximo, indo rápido porque tá ficando com 17 minutos, 4. A X4. Ela vai ser sempre, não importa se tem elétron sobrando ou não, sempre tetraédrica. Tetraédrica. Sabe o que é um tetraedro? É você tem 4 pontos aqui e você forma uma figura 3D como se fosse uma pirâmide de base triangular, é isso. Como é que ela vai ser? A, X, 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 X. Acabou. É isso aqui. Bem suave. Número 5. AX5. Vai ser o seguinte. Ela vai ser bipiramidal. Bipiramidal. Idêntica a essa aqui. Só que com mais um átomo embaixo. Então eu vou te mostrar como é que é. A. Peraí, tá um pouco. A. X. Foi mal a correria porque o tempo. A. X. 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 E vai ter um X lá embaixo. É como se fosse duas pirâmides, uma do lado da outra, uma embaixo da outra, assim. Tipo, tem uma pirâmide aqui. Tá vendo? E uma aqui embaixo. É como se fosse isso aqui. Então é só isso aqui de geometria e de ligações. Eu vou fazer um próximo, vai ser de interações químicas, que é importante saber também, mas que é um pouco diferente, beleza? E obrigado por assistir até aqui e até mais.